pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, parentificação emocional, as filhas de Ló e as marcas na vida adulta. Eu não sei se você já ouviu alguma vez falar nesse termo, mas isso acontece quando os filhos assumem a responsabilidade dos seus pais, quando existe uma inversão de papéis. E o problema disso é que acaba gerando marcas profundas na vida dessa pessoa. E eu quero trazer aqui como exemplo para vocês a história das filhas de Ló, que sofreram esse processo e por conta disso houveram consequências desastrosas para essas mulheres, inclusive para toda uma descendência. Então eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E vamos fazer a leitura que está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 30, que diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou na montanha, ele e suas duas filhas com ele, porque temia ficar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Olha só, deixa eu explicar para vocês o contexto dessa história. Ló morava com sua família numa cidade chamada Sodoma. Só que essa cidade sofreu um juízo de Deus. E pela misericórdia e graça de Deus, intercessão de Abraão, Ló teve a possibilidade de ser poupado juntamente com a sua família. E o que acontece? Ló foi para a cidade de Zoar, para que ele não sofresse as consequências de Sodoma e Gomorra. Só que observem bem, Ló decidiu não ficar nessa cidade, porque ele temia também que lá alguma coisa acontecesse. E o que ele fez? Ele foi habitar numa caverna. Olha só o contexto de toda essa história. E por conta disso, as suas filhas decidem, justamente por ver que elas habitavam em uma caverna, elas tinham inclusive perdido a sua mãe. Não havia uma comunidade ao seu redor. E elas ficaram se perguntando: como é que vai ficar a descendência do nosso pai? E elas tomaram uma atitude muito drástica. Elas cometeram um erro gravíssimo, que foi cometer incesto com o seu próprio pai. E o que aconteceu com as filhas de Ló foi justamente um processo chamado de parentificação emocional, onde essas meninas, essas mulheres, elas acabam trazendo para si uma responsabilização pela sua família. Mas antes de falar para você por que motivo elas fizeram isso, deixa eu mostrar a vocês a fragilidade que existia nesse cabeça, nesse homem que deveria ter a responsabilidade de justamente cuidar dessas filhas, justamente de se preocupar de como é que iria ser a continuidade da sua descendência. Porque, na verdade, a responsabilidade nisso seria de Ló, não das suas filhas. Você observa que o processo de parentificação, ele começa a acontecer quando existe uma fragilidade emocional nos cabeças de uma casa. Ou com a mãe, no caso, ou com o pai. Então você observa uma fragilidade em Ló. Ló, ele temia ficar em Zoar. Observa-se aqui que Ló tinha uma insegurança interna. Ele sentia medo. E todas as vezes quando nós temos inseguranças internas, a primeira coisa que o indivíduo quer fazer é se isolar. E foi justamente aquilo que Ló fez. Ló buscou se isolar em uma caverna.
E isso demonstrou uma fragilidade nesse pai, que deveria cuidar dessas filhas. E por essa situação, por essa circunstância, as suas filhas acabam tomando uma decisão extremamente radical. Então, a filha primogênita decide embebedar o pai junto com a sua irmã menor, para que elas pudessem se deitar com o pai. Essas mulheres assumem a posição e responsabilidade de sobrevivência da sua descendência. Só que esse não era o papel delas. E é justamente isso que acontece no processo de parentificação emocional, quando os filhos assumem a responsabilidade dos seus pais. Quando os filhos tomam a decisão e acabam por inverter papéis, que foi justamente aquilo que elas fizeram. Só que o problema é que quando há essa inversão de papéis, isso acaba gerando marcas, e marcas que podem ficar para o resto da vida de um filho. E por isso eu quero aqui te chamar a atenção a respeito dessa situação. Dentro de uma família, existem funções específicas que precisam ser respeitadas. Um filho nunca vai ter como trocar os papéis com os seus pais. Mas muitas vezes, diante de um contexto de desamparo emocional, como aquelas mulheres estavam vendo em seu pai, as filhas de Ló, começaram a observar nos seus pais, elas acabaram por tomar essa decisão de uma forma extremamente imatura. E quantos filhos não estão fazendo isso hoje com os seus pais? E quantos pais não levam, inclusive, crianças e adolescentes a trocarem de papéis com eles? Eu quero te dizer que muitas vezes os pais nem percebem. E esse vídeo é justamente para trazer a consciência, tanto de pais quanto de filhos, para o prejuízo emocional que acaba acontecendo na vida das pessoas quando há uma inversão de papéis. E vamos aqui com 3 exemplos práticos para você conseguir visualizar esse processo de parentificação emocional. Sabe aquele filho que se torna confidente do seu pai e de sua mãe? Isso não pode acontecer. Um filho, ele não pode ter o papel de confidente dentro de uma relação familiar. Muitas vezes, diante de conflitos entre um pai e uma mãe, a mãe muitas vezes desabafa ou com uma criança ou com um adolescente as situações vivenciadas com seu marido. As situações de conflito com seu marido, muitas vezes até situações de traições com o seu marido. Só que eu quero te dizer que isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Essa função de confidente jamais pode ser colocada no colo de uma criança ou de um adolescente. Ou então, as situações financeiras que acontecem na família. Quantos pais conversam com seus filhos de situações financeiras que têm acontecido dentro da família? A criança e o adolescente, ele não deve ter responsabilidade nesse aspecto. Quando isso acontece, você está gerando nessa criança uma inversão de papéis. E isso vai trazer prejuízos, como eu falei ainda há pouco. Um terceiro exemplo. Aquele filho que é o filho responsável por tentar mediar os conflitos familiares. Quando o filho olha uma situação de briga entre os seus pais, por exemplo, ele acaba por se colocar na condição de mediador dessa briga, tentando acalmar sua mãe em muitos momentos e tentando conversar com seu pai a respeito de suas atitudes. Isso não pode acontecer. Isso se chama inversão de papéis.
Isso não pode acontecer na vida de uma criança, nem na vida de um adolescente, de maneira nenhuma. O filho ou a filha não tem essa função. Ou um terceiro exemplo, aquela situação em que a criança ou adolescente é colocado na responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Geralmente isso acontece muito com o filho primogênito, o filho mais velho. Quantos filhos mais velhos têm sido colocados na posição de pai ou mãe dos seus irmãos por conta de um contexto familiar? Mas esse filho mais velho não deve ter essa responsabilidade. E eu não estou dizendo aqui que um filho mais velho não possa ajudar seus pais. Ajudar seus pais em uma situação específica é uma coisa, mas os pais impor esse filho mais velho a condição de cuidar de uma forma integral dos seus irmãos é você desenvolver nesse indivíduo esse processo de parentificação emocional. Você está invertendo os papéis. Então, esses 3 exemplos são exemplos que nós temos vivenciado, exemplos que conseguimos ver na sociedade hoje e que tem gerado sérios prejuízos na vida dessas crianças e desses adolescentes. Bom, agora vamos falar a respeito das consequências que a parentificação emocional acaba gerando. Porque aquelas filhas de Ló tiveram consequências que, primeiro, elas cometeram um pecado gravíssimo, que foi o incesto. Mas não foi consequências apenas para elas individualmente. Elas até conseguiram gerar filhos, mas sua descendência, que era os amonitas e os moabitas, eles eram descendentes extremamente hostis. Eram nações que viviam em conflitos com outras nações, viviam em guerras com outras nações. E é isso que a parentificação emocional gera na vida de um indivíduo. Muitas vezes não são guerras externas, mas guerras internas, conflitos internos. Vamos a alguns exemplos aqui. Sabe aquela dificuldade de pessoas em colocar limite nos outros? Aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não para os outros? Foi justamente aquela criança ou aquele adolescente que colocou a necessidade dos seus pais na frente. Então agora na sua vida adulta, ela tem dificuldade de impor limites. Ou então, aquele adulto que vive em relações afetivas desequilibradas. Conhecem pessoas assim? Pois é, são adultos que vivenciaram em sua infância brigas familiares em que aquilo ali elas precisavam todo o tempo estar intervindo. E agora na fase adulta, por esse costume de viver em relações desequilibradas na infância ali, vendo seus pais vivendo aquilo ali, ela acha como normal isso. De uma forma inconsciente, ela acaba trazendo isso para a sua vida adulta. E ela vai manter relacionamentos afetivos muito tóxicos e destruidores. Ou então aquele adulto que tem dentro de si aquela culpa constante de que se eu me priorizo de alguma forma, eu tenho uma sensação de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas eu quero te dizer que você precisa ter prioridade para você. Porque se você não tem a capacidade de se priorizar, você vai acabar gerando na tua vida doenças internas também em você. Você pode se priorizar e você não precisa sentir culpa por isso. Mas tem muitos adultos hoje que não conseguem se priorizar. Porque na hora que eles se priorizam, tem naquele interior dele uma sensação de culpa. E sabe o que foi isso? Foi essa parentificação que você vivenciou na sua infância ou então na sua adolescência. Ou então aquele adulto que tem a sensação de que ele precisa carregar o mundo nas costas. Pois é aquela criança que precisou cuidar lá dos seus irmãos o tempo todinho, muitas vezes. Então ela assume para si aquela responsabilidade que seria dos seus pais.
E aí, quando chega na fase adulta, ela tem aquela sensação de que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso cuidar de tudo, porque senão ela sente um conflito interno. Então, é isso que vai produzindo nas nossas vidas esse processo de parentificação. E se você conseguiu identificar isso, eu quero te dizer que você não pode mais continuar nessa situação. Você precisa reconhecer isso, identificar-se na tua vida, ou até você consegue lembrar essas situações na sua infância e na sua adolescência, mas você precisa buscar ajuda com relação a isso. Você precisa reconstruir a sua história. Você não é responsável pela vida emocional dos seus pais. Você tem a sua vida, eles têm a vida deles, eles precisam assumir as suas responsabilidades. E eu quero aqui dizer para vocês que eu não estou dizendo que você não possa ajudar os seus pais. Existe um momento legítimo que um filho precisa ter um olhar mais cuidadoso com seus pais, que geralmente é na velhice. Isso é um cuidado legítimo, porque realmente vai requerer de maior cuidado. Mas isso é um tempo, um determinado tempo. Porque se desde a infância você está tendo esse papel de cuidado, aí passa pela adolescência, você ainda permanece nessa inversão de papéis, cuidando da responsabilidade que os seus pais deveriam cuidar, e você se torna adulto, ainda permanece nessa condição de cuidando das responsabilidades, sendo que os seus pais poderiam exercer isso, e eles não estão exercendo por seus conflitos emocionais, e você acaba trazendo para si esses problemas dos seus pais. Eu quero te dizer que você está se autodestruindo. Observe bem, se você permanecer dessa forma, os seus pais não vão ter a possibilidade de resolver os seus conflitos. Isso não é responsabilidade sua. É isso que eu estou tentando te chamar a atenção se você está nessa posição de inversão de papéis. Não é sua responsabilidade. Os seus pais precisam saber resolver as suas questões emocionais. Você não é pai dos seus pais, você é um filho ou uma filha. Não faça isso, não tome a mesma atitude das filhas de Ló, porque elas tiveram grandes prejuízos. Você quer ter grandes prejuízos na sua vida porque você está invertendo os papéis? Não se deixe mais conduzir por esse tipo de situação. O amor verdadeiro, ele liberta, ele não aprisiona. Aquelas filhas de Ló aprisionaram duas nações diante do seu erro, porque elas inverteram os papéis. Portanto, não inverta os papéis. Peça ajuda a quem você puder pedir ajuda. Se coloque na posição de filho ou de filha, não mais de salvador dos seus pais. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho.